Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o Drops do curso O Brasil é um país racista? Lembrando a você que eu, como um bom marinheiro de primeira viagem, tive alguns problemas com a gravação e edição das aulas, mas agora eu já peguei o jeito e daqui uns diazinhos eu já vou divulgar qual vai ser a data de lançamento do curso. E aqui eu quero trazer algumas informações sobre um personagem muito importante da história do movimento pelos direitos civis dos negros americanos e para o movimento negro mundial. Uma figura que também para o movimento negro brasileiro é muito importante. O movimento negro brasileiro tem em sua figura alguém de extrema importância na luta contra o racismo aqui no nosso país. Eu estou falando de Malcolm X, ou Malcolm X, como alguns falam aqui no Brasil. O Malcolm X nasceu Malcolm Little no dia 21 de maio de 1925, na cidade de Nebraska, no meio oeste americano. O Malcolm cresceu com a sua família natural, o seu pai e sua mãe, que eram já militantes das causas dos direitos civis. O problema é que o seu pai, que era um homem muito combativo, ele acaba sendo morto quando Malcolm tinha apenas 6 anos. Logo depois a sua mãe passa a ter alguns problemas de ordem mental, e aí ele e seus irmãos são separados. Eles eram em 8 irmãos, eles são separados, e o Malcolm então é adotado e criado por uma outra família. Uma coisa curiosa é essa informação de que muitas crianças, na verdade, atualmente, a quantidade de crianças negras nos Estados Unidos que crescem sem os pais é em torno de 75%. E esse número é um número alarmante. O radialista e escritor Larry Elder, que é um negro também americano, ele fala, por exemplo, que a criminalidade entre os negros nos Estados Unidos não está ligada à exclusão social ou ao racismo, mas muito pela falta dos pais em casa. O Larry Elder cita isso num vídeo que eu vou colocar aqui na descrição desse meu vídeo, e ele menciona também o Tupac Shakur, que é um rapper famoso, que quase todo mundo conhece, se não todo mundo conhece, que também disse em sua autobiografia que ele, se tivesse tido o pai em casa, provavelmente ele não teria se envolvido com tantas gangues, com drogas, com criminalidade, porque ele fala que o pai é um esteio moral. É aquele em quem o menino, principalmente, se espelha e busca referência. E quando ele não tem isso em casa, ele vai buscar na rua. Recentemente, o ator Denzel Washington também fez uma afirmação nesse sentido, numa entrevista, dizendo que o problema da criminalidade entre os negros começa dentro de casa, com a falta dos pais e a falta que os pais fazem como referência na vida dos seus filhos. Então, em 1937, o Malcolm é separado de sua mãe, é adotado por outra família, ele passa um tempo com essa família, depois ele muda e vai morar em Nova York, junto com uma meia-irmã que ele tinha, e depois, por fim, ele vai parar no Harlem. E é lá no Harlem que ele vai conhecer todo aquele ambiente de drogas e de crimes e de pequenos delitos. Então ele começa a trabalhar né? Ele começa ele se torna traficante de drogas e depois ele começa a praticar pequenos assaltos, e é num desses assaltos, em 1946, que ele é preso. Aos 20 anos ele vai para a cadeia e ele fica de 46 até 52 preso por roubo de uma casa. E é lá na cadeia, então, que ele tem o contato pela primeira vez com aquele grupo religioso que transformaria sua vida. Esse grupo que eu estou falando é a Nação do Islã. A Nação do Islã é uma seita religiosa exclusiva de negros americanos que foi fundada em 1930 por um sujeito chamado Wallace Ward Muhammad, que curiosamente não era negro, mas ele cria essa religião voltada para o negro e voltada para a ajuda ao povo negro americano contra o racismo e coisa e tal. Depois, esse Wallace Ward, ele desaparece em 1934 e ele é substituído, então, por um sujeito chamado Elijah Muhammad. O Elijah Muhammad é quem era o presidente da Nação do Islã, ou o principal
líder da nação do Islã, quando o Malcolm é convertido dentro da cadeia. Então ele se converte e lá na cadeia, então ele passa a ler muito. Ele já era reconhecido como um bom aluno quando criança, e aí ele retoma essa verve que ele tinha de estudioso e lê muitos livros e se informa muito dentro da cadeia e se torna então um convertido da nação do Islã. O trecho da sua conversão é narrado muito interessantemente no seu livro, na autobiografia de Malcolm X, que é a autobiografia que ele escreve com o Alex Haley. Alex Haley foi um escritor bastante famoso americano também, que escreveu aquele livro chamado Raízes, Roots, ou Negras Raízes aqui no Brasil, que gerou aquela série famosa no final da década de 70, e também agora, se eu não estiver enganado, em 2017, mesmo ano passado, ela foi refilmada pelo History Channel. É um livro muito interessante, muito legal, que ele trata, da verdade, da sua árvore genealógica. Ele consegue voltar até o seu ancestral imediato no continente africano, que é o Kunta Kinte, e aí o Kunta Kinte é escravizado lá no continente africano e vem para a América, e lá na América a vida dele se desenvolve, ele vai passando de famílias e tal, e até que o livro termina com o nascimento do próprio Alex Haley. Depois ficaram sabendo que tudo isso é uma grande construção ficcional, com alguns dados históricos, mas sobretudo é uma ficção, mas é um excelente livro. A parte do navio negreiro é assustadora, assim, é bem chocante mesmo, mas vale a pena ver o filme, ver a série e também ler o livro Negras Raízes. Voltando ao Malcolm X. Então, em sua autobiografia, escrita em parceria com Alex Haley, ele fala sobre a sua conversão ao Islã, ou à nação do Islã, dentro da prisão. Uma parte que me chamou muito a atenção quando li, e eu li esse livro no início da década de 90, eu fiquei muito chocado com uma doutrina que eles têm dentro da nação do Islã, de que, na verdade, a população originária do mundo são os negros. Então todo mundo era negro no mundo, e, de repente, começa a haver um descontentamento entre uma terça parte ou um terço dessa população negra que fica descontente com os rumos que aquilo está tomando, com o que o mundo está tomando. Essa terça parte, né, tem uma correspondência imediata com a questão da queda de Satanás e um terço dos anjos e coisa e tal. Mas dessa terça parte surge um cientista negro, meio maluco, chamado Jacob, e ele cria os brancos em laboratório. Ele cria os brancos como seres demoníacos. Então os brancos seriam demônios criados por Jacob em laboratório. Então isso é narrado no livro, ele recebe essa informação na prisão, fica consternado com isso, e fica perguntando um monte de coisa a esse respeito, mas eu não sei hoje como é que eles pensam, não tenho essa informação, mas essa doutrina existia no cerne da nação do Islã. Em 1952, o Malcolm então sai da prisão e se torna o mais proeminente, o mais eloquente, o mais incisivo e o mais famoso pregador da nação do Islã. Então ele passa a ser o grande líder, claro, depois do Elijah Muhammad, que aí se torna uma figura de segunda ordem assim dentro da instituição, porque o Malcolm ganha destaque. Ele era muito eloquente, ele era uma pessoa muito carismática. Se você encontrar, você pode encontrar vídeos de sermões dele no YouTube. Talvez não tenha vídeos, eu não me lembro, mas áudios tem vários. E é muito interessante ouvi-lo falando, assim, a eloquência na voz dele. Ele era tão eloquente quanto Martin Luther King, que é o seu antagonista, digamos assim, porque o Luther King tinha métodos completamente contrários ao do Malcolm X. O Malcolm era um homem mais revolucionário, ligado ao socialismo, ao comunismo, ele tinha muita afeição pelas ideias marxistas, e ele é um homem que ele quer criar um Estado negro, ele acha que o negro é mais importante que os brancos, então ele tem uma questão de autoafirmação do negro muito forte e de total cisão entre os negros e os brancos. Já o Martin Luther King é mais conciliador, ele recebe muitas críticas, inclusive do Malcolm X. Eles vão se encontrar por uma única vez
em 1964, mas foi essa vez só, então o Malcolm já estava mais conciliador e tal, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. Então ele se torna essa figura importantíssima dentro da nação do Islã, e aí ele passa a fazer vários discursos, passa a militar, passa a viajar e tal, e falar em nome da nação do Islã contra o racismo e contra a violação dos direitos civis dos americanos. Ele passa mais de 10 anos, uns 12 anos dentro da nação do Islã, quando ele começa a se desiludir. Ele tem lá problemas em relação às coisas que ele fica sabendo que acontece, os conchavos dentro da nação do Islã, mas o que dá a ele a certeza de que ele não queria mais permanecer na organização é quando ele fica sabendo que algumas mulheres entram com pedido de paternidade contra o Elijah Muhammad, o grande líder, que era um homem, para ele, um homem santo. Então ele fica sabendo que esse homem tinha vários casos extraconjugais e várias mulheres entram com pedido de paternidade com filhos seus. E aí o Malcolm se desilude e ele então deixa a nação do Islã em 1964. Quando ele sai da nação do Islã, ele resolve fazer uma viagem até Meca para conhecer, porque ele não conhecia. Então, como bom muçulmano, sonha em viajar para Meca. Ele faz então essa viagem. Quando ele chega lá, ele tem um susto, porque ele vê negros e brancos vivendo junto. Ele não tem lá essa questão racial, ele vê todo mundo sendo simplesmente muçulmano, sem esse problema racial que existia nos Estados Unidos. E ele nunca tinha visto isso acontecer. E aí o que acontece com ele? Ele entra em parafuso. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta decidido a ser um novo Malcolm X. Um Malcolm X mais tolerante, mais que dialoga mais. E aí ele funda uma outra organização chamada Organização da Unidade Afro-Americana e, desligado, claro, da nação do Islã, mas no dia 21 de fevereiro de 1965, que era o dia que ele faria a sua primeira reunião com essa nova organização, uma reunião pública, que ele ia dar o seu primeiro pronunciamento, ele é brutalmente assassinado e então não dá tempo, né? Ele chega a dar algumas entrevistas, tem essas entrevistas no YouTube, inclusive, eu acho que essas entrevistas têm vídeo, inclusive, e aí ele fala sobre o que ele viu em Meca, o que ele estava pensando agora para a sua militância negra e tal, mas ele não tem tempo de desenvolver essas ideias porque ele é assassinado em 65. Mas então, qual é a minha intenção em falar sobre o Malcolm X? É claro que não é só uma intenção biográfica, pois a biografia dele quase todo mundo conhece, ele é uma figura muito conhecida, a sua autobiografia, que agora é um pouco mais difícil de encontrar no Brasil, porque se tornou uma obra rara, ela não foi relançada. Mas tem o filme do Spike Lee, um filme de 1992, que é o Denzel Washington que faz o papel de Malcolm X, é um filmaço. O Denzel estava ainda no comecinho de carreira, mas é um belíssimo filme, é um filme muito bem dirigido, o Denzel Washington está muito bem no filme, então o filme Malcolm X, ou X, de 1992, se você nunca viu, procura para assistir, deve ter em algum lugar para ver, que vale muito a pena. Mas a minha intenção, na verdade, é falar sobre o Malcolm X e aquilo que eu tenho chamado aqui no Brasil de escravidão ideológica. Qual seria, então, a ligação de Malcolm X com a escravidão ideológica? Vejam, na época que Malcolm X militava, e ele militava em termos políticos como um marxista, ele via o mundo como esse problema de classes sociais e de que os negros pertenciam à classe não só que tenha sido escravizada, mas que faziam parte dos pobres, da classe social dos oprimidos. Então, ele tinha essa visão muito marcada pelo marxismo. Ele também era panafricanista, então ele achava que os negros tinham que ter essa unidade com uma África idealizada, e ele também pregava a criação de uma espécie de Estado negro. Mas mais do que isso, é curiosa a informação seguinte. Então, como a gente sabe, nos Estados Unidos existem dois partidos majoritários, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata.
Hoje, o Partido Republicano é tido como o partido dos empresários, o partido dos bancos, dos ricos, dos racistas, da Ku Klux Klan, o partido da segregação, o partido, então, que não liga para a justiça social, não liga para as minorias, é o partido do Donald Trump, que é o presidente atual. E o Partido Democrata, que é o partido da Hillary, que é o partido do Barack Obama, é tido como o partido que gosta das minorias, que luta pela justiça social, é um partido que luta pelo povo americano. E então essa configuração, digamos, ideológica, eu não gosto muito desse termo, mas vou usá-lo agora, essa configuração ideológica e como as pessoas veem esses partidos, né, faz com que hoje, por exemplo, mais de 80% dos negros americanos votem no Partido Democrata. Na eleição de Barack Obama, chegou a 93% dos negros americanos votaram no Obama. Já na eleição agora do Trump com a Hillary, teve 89% de votos para Hillary e tivemos 8% de votos para Donald Trump entre a população negra americana. Houve um aumento do Obama para o Trump em relação à quantidade de votos. Então, quer dizer, o Trump teve um aumento no número de votos entre a população negra americana. Mas é assim, praticamente 90% da população negra americana vota no Partido Democrata há muitas décadas. Curiosamente, essa fidelidade é hoje questionada por muitos negros americanos, inclusive porque ela se dá de um modo, digamos assim, não correspondido. Mas como é que essa fidelidade surge, então? Como é que isso acontece para os negros passarem a votar majoritariamente no Partido Democrata? O que acontece é o seguinte: na Guerra de Secessão, que foi a guerra que durou de 1861 a 1865 e que aboliu a escravidão no território americano, ela é conhecida hoje como uma guerra do Norte contra o Sul. Ou seja, o Norte, que estava se tornando industrial e queria liberdade econômica, e queria que libertassem os negros e que todo mundo fosse igual e trabalhador. O Sul, que era mais agrário, ele desejava, então, que a escravidão continuasse e também que os estados pudessem decidir individualmente se queriam abolir a escravidão ou não. O fato é que o Abraham Lincoln, que é o presidente republicano da época do Norte, ele decide, então, travar a guerra contra o Sul. E aí, a gente, depois que estuda um pouco mais, percebe que, na verdade, essa guerra não foi uma guerra do Norte contra o Sul, mas uma guerra dos republicanos contra os democratas, que eram escravocratas na época. E aí o que acontece? Os republicanos vencem a guerra. O Partido Republicano, inclusive, tinha negros dentro da sua composição partidária, tinha políticos negros, já tinham deputados e senadores negros, e os negros, nessa época, votavam, quando adquiriram o direito de voto, votavam majoritariamente no Partido Republicano. E aí, o que aconteceu, então, para que eles passassem a votar no Partido Democrata? O que a gente tem de ideia corrente a esse respeito é que aconteceu uma grande virada, ou como eles falam lá nos Estados Unidos, um big switch. De repente, os democratas passaram a ser bonzinhos e os republicanos passaram a ser racistas e escravocratas. O que acontece não é isso. Acontece o seguinte: em dois momentos da história americana, os negros foram levados a votar nos democratas e depois permaneceram com essa fidelidade no voto. A primeira foi em 1933 até 1937, que é a instituição do New Deal com o Franklin Delano Roosevelt, ou FDR, como eles costumam dizer lá nos Estados Unidos. Então, o Franklin Roosevelt, ele institui aquele grande programa de recuperação econômica e social depois da Grande Depressão, que assolou o país. Então, o New Deal
tinha em sua Constituição lá do projeto grandes promessas para a população pobre e para a população negra americana. Então, os negros passam a votar no Partido Democrata nessa época, porque o FDR era um democrata. Então, ele faz um monte de promessa para os negros, apesar de também fazer um monte de promessa para os escravocratas democratas, para conseguir passar o seu projeto do New Deal. Na década de 30, os negros passam, então, a votar maciçamente no Partido Democrata por conta das promessas econômicas ou de recuperação econômica feitas pelo Franklin Delano Roosevelt. Também depois, na década de 60, ou até a década de 60, ou melhor dizendo, da década de 70 até a década de 90, os brancos que são republicanos passam a migrar para o Sul, porque o Sul começa a se mostrar mais desenvolvido, mais próspero e com melhores oportunidades econômicas. Então, os brancos que eram republicanos no Norte, eles passam a migrar para o Sul por causa das políticas de liberdade econômica e de prosperidade que estavam sendo implantadas naquela região. Então, essa alteração acontece nesses dois momentos, com os brancos na década de 70 até 90 migrando para o Sul por conta da promessa de liberdade econômica e mais prosperidade, e os negros na década de 30 passam a votar no Partido Democrata pelas promessas feitas no New Deal. Ainda há um outro fator importante que fez com que os negros votassem no Partido Democrata. Tem um processo chamado de grande imigração que os negros fazem do Sul para o Norte. Isso vai de 1910 até 1970, assim, eles vão mudando, vão deixando o Sul e eles vão chegando no Norte e vão se instalando nas periferias, né, nos lugares periféricos, aí, nas favelas e tal, e aí eles vão tentando melhorar de vida. O que acontece é que as administrações democratas vão aliciando esses negros através de community organizers, ou organizadores comunitários, né? Pessoas que lideram determinados locais, determinados bairros e cidades, e fazem aquela política corpo a corpo. Também nessa época vão chegando muitos imigrantes aos Estados Unidos, e esses imigrantes também, há um comitê de boas-vindas do Partido Democrata já esperando por essas pessoas, e essas pessoas também são conduzidas até os lugares que os democratas designam para eles, dão casa, arrumam emprego, mas são sempre casas nas periferias e subempregos. Só que também eles passam a exigir o voto. E aí, em 1963, o presidente Lyndon Johnson, ele estabelece aquele programa gigantesco chamado War on Poverty, ou Guerra à Pobreza, que é um programa também de transformação social. Por exemplo, uma coisa que o Lyndon Johnson faz é oferecer dinheiro e moradia para mães solteiras. E isso faz com que o número de mães solteiras dê um salto vertiginoso durante a década de 60 e 70, e hoje chegue à marca de 75%. Então, 75% das crianças negras americanas, como eu falei, crescem sem o pai em casa. Aqui no Brasil tem uma pesquisa recente, que eu vou colocar também na descrição do vídeo aqui embaixo, de que de 2 a cada 3 crianças ou jovens que cometem crimes crescem sem pai em casa. O Lyndon Johnson, então, faz esse grande programa de reformas na década de 60, e ele também leva os negros à fidelização, ou à fidelidade ao Partido Democrata, com o seu Guerra à Pobreza. A partir daí, então, se consolida a liderança democrata para a população negra, e os negros passam, então, a votar maciçamente e, aparentemente, para sempre, no Partido Democrata. Só que é muito estranho isso, porque o Partido Democrata, ele é o partido lá do Sul, é o partido escravocrata, é o partido que mina a escravidão. Ele cria a Ku Klux Klan, que é aquele grupo armado que passa a perseguir os negros e os republicanos brancos. São os democratas, por exemplo, que criam as leis Jim Crow, que são aquelas leis segregacionistas americanas, que os negros não podiam entrar em determinados estabelecimentos,
tinham que andar atrás no ônibus sentados, ou se tivesse cheio, eles tinham que ficar em pé, e outras muitas leis de não poder casar, fazer casamentos interracial, então o negro não podia casar com o branco, né, negras com brancos e brancos com mulheres negras, não poderiam se casar. Em alguns estados essa lei durou até o final da década de 60. Então, como que os negros criam fidelidade com um partido que tem esse histórico? Então, na verdade, esse histórico foi sendo apagado ao longo do tempo e foi se criando essa narrativa do Partido da Justiça Social e foi transferindo a ideia de um partido ligado aos brancos e aos racistas ao Partido Republicano. Mas a história americana mostra diferente. E tanto mostra diferente que o Malcolm X, ele, em 1964, ele faz um discurso chamado The Ballot or the Bullet, né, ou a cédula ou a bala, no dia 12 de abril de 1964, no qual ele repreende duramente os negros americanos por essa fidelidade ao Partido Democrata, que sempre lhes promete um monte de coisa e nunca lhes entregava nada. Anteriormente, o W.E.B. Du Bois, que é alguém sobre o qual eu falarei no nosso curso O Brasil é um País Racista, ele, em 1916, ele tem um grande atrito com o presidente Woodrow Wilson, que era um grande racista, mas ele, para ser eleito, também fez um monte de promessa aos negros. Depois ele não cumpre nada e o Du Bois começa a escrever cartas para ele, exigindo que ele cumprisse as promessas que ele havia feito. Então, lá na década de 60, o Malcolm vai fazer a mesma coisa, só que com o seu público, com os negros. O que ele vai dizer? Que essa fidelidade dos negros ao Partido Democrata é burrice, é estupidez. Então, eu queria ler para vocês um trecho desse discurso do Malcolm X, que ele fez em 1964, no qual ele repreende os negros por essa fidelidade sem precedentes ao Partido Democrata. Escutem só. 22 milhões de vítimas negras do americanismo estão acordando e estão ganhando uma nova consciência política, tornando-se politicamente maduras. E à medida em que desenvolvem essa maturidade política, eles podem ver as tendências recentes nessas eleições. Eles veem que os brancos são tão divididos que cada vez que eles votam, o resultado é tão apertado que eles têm de voltar e contar os votos novamente. Isso significa que qualquer bloco, qualquer minoria que tenha um bloco de votos e que esteja unida, está em uma posição estratégica. Vocês estão em posição de determinar quem irá à Casa Branca e quem ficará na Casa do Cachorro. Vocês têm esse poder. Podem manter Lyndon Johnson em Washington, D.C., ou podem mandá-lo de volta para sua plantação de algodão no Texas. Foram vocês que mandaram Kennedy para Washington, que elegeram a atual administração democrata. Os brancos estavam divididos uniformemente. Foi o fato de vocês terem depositado 80% de seus votos nos democratas que os colocaram na Casa Branca. Quando vocês veem isso, podem ver que o voto negro é o fator chave. E apesar do fato de estarem numa posição de serem o fator determinante, o que ganham com isso? Os democratas estão em Washington, D.C. apenas por causa do voto dos negros. Vocês os colocaram primeiro e eles os colocaram por último, porque vocês são estúpidos, politicamente estúpidos. Em Washington, D.C., na Câmara dos Deputados, há 257 democratas, apenas 177 são republicanos. No Senado, há 67 democratas, apenas 33 são republicanos. O partido que vocês apoiaram controla 2/3 da Câmara dos Representantes do Senado, e ainda assim, eles não podem cumprir a promessa feita a vocês, porque vocês são estúpidos. Sempre que vocês jogam seu peso atrás de um partido político que controla 2/3 do governo, e o partido não pode manter as promessas que lhes fez durante o período eleitoral, e vocês são burros o suficiente para continuarem a se identificar com esse partido, vocês não são apenas estúpidos, mas são traidores de sua raça. É a respeito disso que Malcolm X está falando. Então, com
toda a ligação que Malcolm X tinha com o pensamento progressista, com o socialismo, com o comunismo, ainda assim, Malcolm X era um pensador independente. Ele não tinha filiação partidária. Então, é estranho ver tantos anos os negros votando majoritariamente no Partido Democrata, lá nos Estados Unidos, com todo esse histórico de racismo do partido e com todo esse histórico de promessas não cumpridas. Então veja, Malcolm X falou isso em 1964. W.E.B. Du Bois falou sobre isso em 1916. E ainda hoje há negros americanos, como o Larry Elder, que eu já citei, como Thomas Sowell, como Walter Williams, que questionam essa fidelidade do negro ao Partido Democrata, um partido que tem um histórico de escravocrata, um histórico de rejeição do negro, um histórico de segregação, um histórico de linchamento, um histórico muito complicado em relação à população negra americana. Por exemplo, a primeira lei dos direitos civis, que ainda tentou, os republicanos tentaram colocar para votação ainda no final do século XIX, foi rejeitada pelos democratas. Várias iniciativas republicanas ao longo da história política americana que favoreciam o negro foram, os democratas foram contra. A 13ª emenda, os democratas foram contra. A 14ª emenda, os democratas foram contra. A 15ª emenda, os democratas foram contra. Então, é muito curioso, ou é muito curiosa, essa subserviência, né? Essa escravidão ideológica, ou como eles chamam lá nos Estados Unidos, as plantation politics, né? As políticas de plantação, a senzala ideológica, em que os negros ainda americanos vivem. Então, eles são questionados por isso. E, curiosamente, nessa administração do Trump, que é uma administração super controversa, e que a gente fica aqui no Brasil recebendo essas notícias todas enfiesadas, ela tem feito um grande trabalho para a população negra americana. Então, vejam, os negros precisam começar a acordar lá. Mas não é só lá que isso acontece, porque aqui no Brasil, o tipo de político que a gente tem aqui, o tipo de populismo que faz a cabeça do brasileiro, é sempre esse tipo de ideia política que é ligada à esquerda, da justiça social, de cuidar dos pobres, mais escola, mais educação, mais não sei o quê, aquele monte de promessa que os políticos fazem e que não entregam aos pobres, não entregam aos negros. O fato de terem criado, por exemplo, sistema de cotas na administração petista, não significa que isso seja um grande benefício para os negros, e eu tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso, porque o problema não está aí. O problema está na educação de base. Então ninguém liga para a educação de base. Ah, vão dizer, não, mas esse não é tudo, mas é uma parte importante. Não, não é. Mais importante é cuidar das próximas gerações. É cuidar daqueles que são menores, que são pequenos. O fato deles oferecerem casas populares ou sistemas como ProUni, FIES, assistência estudantil, também transforma a sociedade, sobretudo os mais pobres, em dependentes do governo. E essa dependência é nociva para o próprio povo. Nós nos tornamos escravos do governo. A escravidão ideológica do pobre brasileiro, do negro brasileiro, é algo desesperador. O negro não consegue se enxergar fora dessa perspectiva de que o governo precisa ajudá-lo. A ideia de dívida histórica, de reparação, está toda fundamentada nesse princípio, que o Estado brasileiro me deve, então ele tem de me pagar de algum modo. E aí, como ele me paga? Fazendo justiça social, com programas de ação social, ou o que o movimento negro adora, as tais políticas públicas, que eu também venho questionando, e vou colocar um link aqui embaixo de um texto meu falando sobre isso. Manipulam estatísticas, né? Manipulam dados só para obter benefícios do governo. E ficam vivendo de benefícios. Quantas ONGs brasileiras de movimento negro e organizações aí de movimentos sociais
que vivem, ou pelo menos viviam, até o final do governo Dilma, de uma dinheirama de dinheiro público para eles ficarem fazendo esse tipo de conchavo revolucionário ideológico. Então, o que o pobre brasileiro precisa, o que o negro brasileiro precisa, não é de mais Estado ou de mais escravidão ideológica, mas de liberdade. Liberdade econômica, liberdade individual e condições para conseguir reverter a sua situação. É claro que também os justiceiros sociais são contra o mérito, certo? Todos eles que estão lá na universidade estão por mérito. Todo esse pessoal aí, se você vai ver a história deles, é uma história de mérito, mas eles são contra o mérito, porque o mérito bota abaixo esse discurso das políticas públicas. O que nós precisamos não é de mais Estado, não é de mais governo, mas é de liberdade. Precisamos recriar aqueles valores que sustentavam as famílias antigamente, que a esquerda, tanto o Partido Democrata, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, apoia iniciativas como a Planned Parenthood, que é aquela organização famosíssima sobre o aborto, que foi criada por uma mulher que era da Ku Klux Klan e foi colocada nos bairros negros americanos para esterilizar as mulheres negras americanas, e hoje recebe apoio do Partido Democrata e tantas outras iniciativas de cunho prejudicial à população negra, que eles colocam lá uma capa de justiça social e vendem para o povo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E aqui eu não estou falando de partidos de esquerda ou de direita, porque aqui no Brasil ainda não há uma consistência de partidos de direita dentro da máquina de poder. Nós temos aí alguns partidos que surgiram e que, nos últimos anos, têm tentado preencher esse espaço de partidos de direita. Mas aqueles que dizem que o PSDB é um partido de direita estão completamente errados. Ele é um partido da social-democracia, não tem nada de direita do PSDB. Mesmo as privatizações do PSDB foram privatizações todas, digamos assim, estratégicas, mas, em contrapartida, foram criadas outras tantas regulamentações e outras tantas entidades estatais que também trocou 6 por meia dúzia. Isso você vai encontrar muito bem contado no grande livro Pare de Acreditar no Governo, do meu amigo Bruno Garchagen. Bruno, um abraço para você. Leiam o livro do Bruno, porque ele explica ali o que foi a política de governo do FHC, por exemplo. Então, não há nada de direita naquilo, não há nada de liberalismo naquilo. O que o Brasil precisa é de um liberalismo como aquele praticado nos países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos. Então, essa advertência do Malcolm X aos negros americanos, por sua fidelidade maluca, né, e ele chama eles de estúpidos e de traidores da raça, por essa fidelidade ao Partido Democrata, é a mesma advertência que eu dou aos negros brasileiros quando eu vejo eles com camisetas por aí de Lula livre, e de fora Temer, e de volta Lula, e de não sei o quê, se arregimentando em torno de políticos para conseguir benefícios. Aprendam a andar com as suas próprias pernas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de deixar aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal e tem aí algumas informações a mais na descrição do vídeo para você poder se divertir. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus e até mais.